Nós vamos começar aqui mais uma aula sobre geometria analítica. E a aula de hoje são as posições relativas. Tem que ser relativa, né? Porque o espaço não é absoluto. De retas e planos. Então, nós vamos ver as equações das retas, as equações do plano. Depois nós vamos ver se eles são paralelos, se eles são ortogonais, perpendiculares, concorrentes, e isso baseado nas equações que nós vamos ver aqui, né? Depois a gente vai ver ângulos e distâncias e finalmente nós vamos terminar com as equações das cônicas e quádricas. Essa primeira parte aqui, essa primeira parte, né, das posições relativas, é basicamente estudarmos as equações dessas retas e desses planos, e a partir delas a gente vai poder determinar as posições relativas. Então, vamos começar aqui, ó. Primeira coisa é equação da reta. Lembra que a reta ela é formada por pontos. Os livros de geometria analítica, muitas vezes eles querem que você entenda que uma semi-reta você deve entender como reta. Eu vou ver se eu fico atento a essas coisas ao te falar, ao fazer comentários e falar de conceitos. Por causa dessa questão da definição do infinito, tá? Então vamos chamar atenção aqui, ó, logo aqui, observação. Reta tem infinitos pontos. Não é o caso de uma semi-reta. Semi-reta, não vou dizer que não tem infinitos pontos, né? Não tem. Mas uma semi-reta, ela é limitada, né? Então só chamar atenção para isso, depois a gente vai conversando mais a respeito dessas informações. Então vamos aqui, ó. Vamos considerar a existência de um ponto qualquer. E lembra que na geometria analítica que a gente está trabalhando é no nível universitário. Então, nós usamos a geometria analítica com base em vetores, né? Então, seja um ponto A qualquer e um vetor. Ora, esse vetor, por definição, é um segmento de reta. Não consideramos propriedades do vetor como sendo reta, mas um tipo de segmento de reta, né? Então, vou colocar aqui, ó, um ponto A e um vetor V. Então, estamos trabalhando com uma semi-reta, ok? Ora, vamos fazer a soma. Nós já vimos isso outrora, mas o ponto A mais o vetor V, ele dá um outro ponto. Eu vou chamar de A1 aqui. Vamos representar isso. Isso intuitivamente é bem claro, né? Olha só, eu tenho aqui um ponto A, eu tenho um vetor V. Se eu somar os dois, eu vou chegar no outro ponto, ó. Vou chamar de A1. Certo? Olha, essa equação, então, é fundamental. A mais V dá outro ponto. E se eu continuar somando indefinidamente? Então, eu vou colocar aqui, ó. Vamos aqui fazer uma dedução. A partir dessa equação, nós vamos chegar a uma outra equação.
eu posso fazer isso infinitas vezes. Ou seja, eu posso pegar esse vetor e falar com que esse vetor seja múltiplo, por exemplo, de vários pontos. Ó. A, esse ponto A, mais esse vetor várias vezes. Vou colocar assim não, ó. Vamos fazer assim. Ó. A reta R, né, ela representa um X. Vamos colocar, essa vai ser a reta. Um ponto A mais lambda vetores. Tal que lambda, eu vou tirar o complexo agora, mas pode considerar, pertence a R, aos R's. Se considerar ó, que para cada lambda eu estou considerando, né, vários pontos, um ponto X qualquer, como a gente colocou ali em cima, então nós vamos fazer com que lambda tende a infinito. É o conceito de limite. Não vamos entrar nesse detalhe, porque normalmente a geometria analítica é dada junto com cálculo, ou algumas vezes separado e limite não foi dado ainda, tá? Então, isso significa assim, ó. Lembra aquele ponto A? Aqui. E aqui o vetor V. Ora, o que eu posso ter aqui? Um ponto A1 e mais uma vez o vetor V. Um ponto A2 e mais uma vez o vetor V. Isso indefinidamente. Então veja que associando um ponto ao vetor, vamos chamar isso aqui de A3, tá? Associando um ponto ao vetor, isso aqui é A4, eu posso, com N vetores, no caso aqui lambda vetores, ter uma reta. Então isso aqui ó, é uma reta, quando o lambda tende ao infinito. Então eu construí uma equação da reta em função de vetores, do conceito de vetor da soma de ponto com vetor. Então nós podemos concluir isso aqui, ó, que uma reta R em função de um ponto X qualquer, ela vai ser dado por um ponto A mais lambda vetor. Dessa forma que a gente está considerando aqui. Observe que V é dito vetor diretor da reta. Por que vetor diretor? Porque ele está contido na reta. Então, sendo essa reta x, vamos chamar de R, o vetor V vai ser, vou fazer isso aqui, vai ser um vetor aqui, ó, que é chamado de vetor diretor. E eu posso começar a trabalhar em função desse vetor V, mesmo existindo essa reta R. Eu apenas cometi um equívoco. Essa reta R não precisava ter a seta lá, né? Porque eu não posso considerar que ela é direcionada. Então, se nós fizermos assim, ó, A como sendo os pontos X, Y1, Z1. O ponto X como X, Y, Z. E a partir daqui o vetor V igual a B e C. Dessa forma, nós vamos chegar numa equação da reta chamada equação vetorial da reta. O que é essa equação vetorial? Na verdade, é essa aqui, ó. Nós só vamos expandi-la.
aqui é chamado de equação vetorial da reta. A gente expande isso. Tem outros tipos de equação. Tem a paramétrica, a simétrica. Vamos iniciar com a vetorial. O que significa isso? Significa que se eu tenho aqui, ó, o x, y, z, enxerga lá. Ele vai ser igual ao ponto A, que nós chamamos de x1, y1, z1, mais lambda, pertencente a R, associado a B, C. Ora, mantendo esse raciocínio, x, y, z, e a propriedade de igualdade de vetores que a gente já viu, nós podemos fazer aqui, ó. Isso aqui é uma combinação linear. É um tipo de combinação linear. Então veja que eu vou ter soma mais produto, né, de um número pelo vetor. Eu tenho aqui, ó, x1 mais a lambda, vírgula, o próximo, y1 mais b lambda, o próximo, z1 mais c lambda. Ora, esse aqui, ó, representa x. Esse aqui representa y e o z é consequência, que é o próximo. Não preciso representar. Então, o que eu faço? Eu vou fazer o que nós chamamos de sistema de equações paramétricas da reta. Então, eu tenho aqui, ó, as equações paramétricas em função da equação vetorial. E é importante saber transformar uma em outra. Então essas equações paramétricas, ela é, quem é x? x1 mais a lambda. Quem que é y? É o sistema. y1 mais b lambda. E quem é z? Z é z1 mais c lambda. Então esse aqui é chamado de sistema de equações paramétricas da reta. A partir dele, nós podemos isolar o lambda e formar o que nós chamamos a equação da reta na forma simétrica. Observe que o lambda multiplica as coordenadas do vetor diretor da reta. Então, o que nós fazemos aqui em cima? Ó, vamos isolar o lambda. Então, o lambda vai ser igual a x menos x1 dividido por A. Ora, ele vai ter o mesmo valor de y, observe, y1 dividido por B, que é o mesmo valor de z menos z1 dividido por C. Essa é a equação paramétrica da reta, mas nós não podemos esquecer A diferente de zero, que está no numerador, B diferente de zero e C diferente de zero. Consequência da equação, né? Você que é da área de física, gosta de física, você vai ver que essa equação paramétrica, ela tem uma aplicação direta, paramétrica não, a vetorial,
uma aplicação direta na física, através da equação da velocidade do movimento de um ponto sobre uma reta. Então, por exemplo, o que é a aplicação na física? Eu tenho x é igual a A mais lambda V, sendo que V é vetor. Então, na física, o que nós vamos ter? Fica até simples em relação a isso. O movimento do ponto, no lugar do θ, nós vamos colocar tempo. E no lugar do vetor V, vamos continuar com V, só que nesse caso, esse V aqui, ó, é a velocidade. Do ponto numa reta. E esse aqui, ó, A é o ponto de partida do ponto do item, né? No caso do deslocamento. Esse V aqui é o ponto de partida, é o ponto inicial. Então veja que a matemática vetorial auxiliando, né, na física em relação a isso. E que é o x? O x é o deslocamento da partícula. O deslocamento da partícula. Vamos fazer uns exemplos de aplicação nas formas vetorial, paramétrica e simétrica da reta. Então, tem o exemplo 1, é o seguinte, ó. Dados os pontos A, 1, 2 e 1, o ponto B, menos 2, 3 e 5, vamos escrever as equações da reta. Vamos chamar aqui, ó, da reta R. Vamos colocar que essa reta R é igual a AB. E aí aqui a gente pode mostrar que é reta, ó, colocando setinha para a direita, setinha para a esquerda. E não apenas um segmento de reta, né? Nas formas que existem, que a gente trabalhou. Vetorial. Vamos seguir a ordem, né? Paramétrica. Forma paramétrica, mas é um sistema de equação, né? E simétrica, que é onde a gente isola o lambda. Pode usar no lugar de lambda K, eu até prefiro muitas vezes. Então vamos para a solução aqui. Fazer a solução. Então o que nós temos que fazer? A primeira coisa a fazer é determinar o vetor diretor da reta. Então vamos fazer aqui, para o primeiro caso, equação na forma vetorial. E aí eu preciso achar o vetor diretor. Olha, o vetor diretor é aquele que nós somamos o ponto. Então o vetor diretor da reta, vamos chamar de V. Ele vai ser igual a um vetor AB. Veja que aqui eu estou falando AB, por quê? Porque eu vou colocar B menos A.
Rapaz, aqui em cima ficou certo isso não. Agora que eu estou vendo aqui, ó, vamos ter que tirar essa reta R aqui, vai ser só AB, tá? AB não, nós vamos tirar o AB. Porque nesse caso, uma questão de ordem, eu vou me sentir mal aqui, ó, porque a AB, ela limita a reta, né? No momento que eu falo AB aqui, eu estou limitando a reta. Então eu teria que colocar com A numa distância infinita de B. Não é o caso, né? Então vamos ver aqui. V vai ser igual a B. O ponto foi dado. Menos 2, 3 e 5. Lembra que a distância entre os pontos é a subtração deles. Então, se a setinha está para a esquerda e para a direita, é a extremidade menos a origem, ou seja, B menos A. E A é 1, 2 e 1. Isso vai dar menos 2 menos 1, menos 3. Isso é óbvio. 3 menos 2, 1. 5 menos 1, 4. Então, esse é o vetor diretor. Ora, então, qual que é a equação da reta? A equação vetorial da reta, dado o ponto x qualquer, vai ser A mais lambda vetor V. Então, x vai ser igual na reta x, o ponto A, que é 1, 2 e 1, que nós consideramos como origem, mais lambda, com o vetor menos 3, 1 e 4. Fica então determinada a equação vetorial da reta. Vamos para a equação, sistema de equações paramétricas. No sistema de equações paramétricas, nós vamos fazer o isolamento tricas. Vamos isolar x, y, z, né? Então, aqui é 1 menos 3 lambda, que é o x, né? Que nós já fizemos lá. Então, aqui, ó, x vai ser igual a 1 menos 3 lambda, que é exatamente essa soma aqui de cima, né? Y é igual a 2 mais lambda, tá positivo, né? E z vai ser igual a 1 mais 4 lambda. Então, qualquer coisa volta lá na explicação de equação paramétrica. E, finalmente, aqui a equação simétrica, a gente isola o valor de lambda, né? A equação simétrica é o isolamento de lambda. Isola para cada um que está aqui. Então, nós teremos x, passa o 1 para o outro lado, não é assim que faz, né? Então, vamos fazer separado, porque como tem um negativo lá, ó, pode dar problema. Então, vamos assim, ó, x é igual a 1 menos 3 lambda. O que significa? Que eu vou ter menos 3 lambda, que é igual a x menos 1. Isso implica que eu vou multiplicar por menos 1. Vou multiplicar agora, vezes menos 1. Se você confia na cabeça, eu não confio sempre, não. É igual a menos x mais 1. Menos x mais 1. Isso implica que lambda vai ser igual, em função de x, a menos x mais 1 sobre 3. Você também poderia colocar aqui, ó, menos x mais 1 sobre 3. Fica até bonitinho. Esse menos x mais 1 sobre 3, aí o parênteses é necessário. Vou colocar tudo aqui, ó, é igual
Vamos isolar, agora ficou fácil isolar o lambda lá, y menos 2, que é igual, isolar o z vai ser z menos 1 dividido por 4. Não teve problema com o sinal. Então essa é a equação simétrica da reta. E aí nós terminamos o exemplo número 1. Vamos fazer um outro exemplo. Exemplo 2. Que quanto mais exemplo, melhor. Esse exemplo 2 é um pouquinho mais elaborado. Então aqui, ó, dada a reta, vou colocar aqui embaixo a reta R, vamos colocar x, y, z igual a menos 1, então esse aqui é o ponto A lá, né? 4 e 2 mais lambda, o vetor diretor foi dado 3 menos 2 e 5, como está aqui. Determinar se os pontos P 5, 0 e 12 e Q 2, 1 e 7, por exemplo, e dois outros pontos, que é para raciocinar, hein? Outros vetores não pontos, dois outros vetores diretores diferentes de V. Vamos ver quem quer ver, né? Vou colocar aqui embaixo. V igual a 3 menos 2 e 5. É o mesmo lá de cima, né? Pertencem a R. Esse R aqui não tá bom não. Não sei se melhorou. Então, esse aqui é algo para se pensar um pouco, né? Porque, veja, uma reta tem quantos vetores diretores? Se é uma única reta, tem que ter somente um vetor diretor, né? Esse ponto é fundamental. Mas e os outros vetores diretores teriam que ser coincidentes a ela. Ou paralelos, né? Que aí eles têm os lambdas proporcionais e as coordenadas proporcionais. Nós já estudamos isso em vetores paralelos. Tudo que a gente viu de vetor precisa tá na nossa cabeça como conceito. Então aqui, vamos começar aqui, ó, para o ponto P. O que foi pedido, né? Se pertence à reta. Como é que eu vou saber se ele pertence à reta? Ora, na combinação linear, nós vamos fazer a igualdade e um sistema. Ora, se o sistema der um valor de lambda que seja o mesmo, então isso significa que P pertence à reta. Então, por exemplo, eu vou pegar, como foi dado, lá já foi dado de propósito, ó, o ponto P é 5, 0 e 12. Olha a equação da reta. É igual a equação da reta que foi dada foi menos 1, 4 e 2, mais lambda, que multiplica 3 menos 2 e 5. Então, veja,
para esse ponto pertencer à reta, lambda tem que ter um valor definido. E tem que ser o mesmo. Logo, o sistema tem que ser possível e determinado. Qual que é o sistema que eu faço aqui? Ó? Vou fazer passo a passo. 5, 0 e 12 é igual a menos 1 mais 3 lambda. 4 menos 2 lambda. Vírgula. 2 mais 5 lambda. Fechou. Daqui nós construímos o sistema por igualdade. Então vamos ter aqui menos 1 mais 3 lambda é igual a 5. Nós temos 4 menos 2 lambda, que vai ser igual a 0. E temos 2 mais 5 lambda igual a 12. Fechamos o sistema aqui e vamos fazer as contas. Começar com o mais simples. Ó. Menos 2 lambda é igual a menos 4. Então eu vou ter que lambda vai ser igual a 4 dividido por 2, lambda é igual a 2. Vamos ver isso aqui se é verdade. 3 lambda vai ser igual a 5 mais 1, que é igual a 6. Ó. Isso implica que lambda é 6 dividido por 3. Lambda é igual a 2. Temos que verificar todos. Nós temos que 5 lambda é igual a 12 menos 2, que é igual a 10. Isso implica que lambda é igual a 10 dividido por 5. Lambda é igual a 2. Esse sistema é possível e determinado para lambda. Portanto, P pertence à reta R. Né? Aqui eu tenho o sistema possível, que agora faz todo sentido, né? E determinado. Portanto, ou seja, um valor de lambda para todos os casos, P pertence a R. De maneira correta, P pertence a R, porque P é um ponto, né? Um subconjunto. Fazemos a mesma coisa para o ponto Q. Então, para o ponto Q, a gente faz a construção, né, que a gente já viu. E quem é o ponto Q? Vou ter que voltar lá para ver, eu não lembro dele. 2, 1 e 7. Então, nós vamos construir aqui 2, 1 e 7. Isso é igual. Eu já vou pegar a conta feita. Olha aqui. A conta feita é menos 1 mais 3 lambda, vírgula, 4 menos 2 lambda, foi a conta feita para a reta, né? E 2 mais 5 lambda. Aqui. Então o sistema vai ser menos 1 mais 3 lambda igual a 2. 4 menos 2 lambda igual a 1, né? Pela igualdade aqui. E 2 mais 5 lambda igual a 7. Vamos fazer os cálculos. Aqui tem muito problema começar, mas vamos começar do primeiro aqui. 3 lambdas. Lambda, 3 lambda vai ser igual a 2 mais 1, que vai ser 3. Então, lambda aqui ó, vai ser igual a 1. Lambda vai ser igual aqui, ó, passa lá menos 4, vai ser mais 1. Menos 4 é menos 3, dividido por menos 2. Então, lambda é igual a 3,5.
já vimos que não pertence, né? Porque senão lambda teria que ser igual. E aqui vai ser, lambda vai ser igual a 7 menos 2 dá 5, dividido por 5 dá 1. Então, mesmo que tenha dois lambdas iguais, esse lambda é diferente. Então, aqui esse sistema aqui, ó, ele é impossível, né? E como o sistema é impossível, esse conjunto, aqui se você lembra, é um conjunto que vai determinar que Q. Vou colocar o sistema aqui, né? O sistema teria que dar o mesmo valor para lambda, né? Se der valor diferente, ele é impossível. O sistema é impossível. Ele não é possível e indeterminado, ele é impossível. Portanto, que não pertence a R. Esse é o primeiro ponto. Aí, o que significa então a pergunta lá se tem vetores diretores, ó, que pertencem à solução, que sejam diferentes de V? É qualquer vetor paralelo a V, né? Então, qualquer vetor paralelo a V é vetor diretor de R. Que ele designa a mesma reta no espaço, né? E o que é um vetor diretor? Basta que a gente tenha valores diferentes de lambda, mas as coordenadas continuam as mesmas. Aí pediu 2, né? Aí nós podemos usar qualquer valor de lambda. Então aqui uma revisão de conceito, vetores diretores de R, da reta R. Então vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar para lambda igual a 2. Então nós vamos ter um vetor U, que é igual a 2V, por exemplo, que é igual a o vetor V 3 menos 2 e 5, né? Vamos só rever lá, ó. O vetor V é 3 menos 2 e 5. Então, 2V vai ser igual a 6 menos 4 e 10. E podemos pegar um lambda igual a meio e ter um vetor W que é igual a meio de V. E a meio de V vai ser 3 meios menos 2 e 5 meios. São vetores diretores. E assim por diante, né? Terminamos aqui os exemplos e vamos para equações do plano. Temos a equação da reta. Agora vamos ver as equações do plano. Ora, nas equações do plano, vamos colocar aqui dados pelo menos dois vetores, não é mesmo? Porque nós temos que, para ter um plano, precisa de pelo menos duas retas. Então, dados U e V, condição um conjunto LI, esse pontinho aqui não pode ter não, um conjunto LI, por que um conjunto LI de vetores? Porque eles não podem, eles estão no mesmo plano, mas eles não podem ser paralelos, senão eles não definem um plano. Então, tipo, isso aqui significa, sendo LI, estão no mesmo plano, mas não são paralelos.
paralelos LD. Então a condição é que sejam vetores LI. O conjunto tem que ter LI para formar um plano, né? Ali é uma vírgula, né? Formam um plano que nós vamos chamar de π. Forma um plano π. Da partir daqui, ó, nós vamos pegar algumas consequências, tá? Vamos dar aqui o ponto A, aí você já sabe, x, y, x1, y1, z1. O ponto A pertence a π. Veja que ele pertence ao plano, né? Isso é importante. O vetor A, ó, a partir de A, x, ou seja, o vetor que associa dois pontos, que é um segmento orientado, né? Tal que x é um ponto qualquer. Só que esse x ele tem que pertencer ao plano. Mas a gente não precisa falar disso agora, né? Então nós dizemos assim, ó, se nós tivermos o A pertencente, eu não gostei desse pertence aqui, mas vamos lá, pertence ao plano π. E o vetor AX, tal que x é um ponto qualquer, esse AX ele é paralelo a π. Veja bem, você tem que tomar muito cuidado agora, que nós não estamos falando que são duas retas que são paralelas. Nós estamos falando que uma reta é paralelo a um plano. Então, para isso ser verdade, em termos de condições, temos que, eis as condições, tá? Que o V e AX são paralelos a π. Veja de novo, hein? Senão você vai olhar lá para cima e falar, mas eles não são LI? São. Mas o conjunto U e V, LI, e o ponto AX, que nós pegamos dentro desse plano, eles são paralelos ao plano π. Depois lê com calma se for necessário. Aí eu vou colocar isso aqui para deixar bem claro. Pois, ó, o V é LI. Então eles são dois vetores LI, não são paralelos. Então, AX ele pode ser escrito como combinação linear entre eles todos. É o conceito de vetor. Aí, a partir disso é que a gente chega à equação do plano. Vamos fazer um desenho para entender, né? Lembra que é combinação linear, que está associado às duas operações de vetores, né? Que é a soma e a multiplicação por escalar, como combinação linear de U e V. Então, primeiro, vamos escrever essa combinação linear aqui, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, esse AX, ele vai ser igual a um ponto A inicial qualquer,
mais, nós vamos pegar o vetor I, ao invés de chamar de lambda 1, eu vou chamar de K1, tá? Vou colocar antes aqui. Vou chamar aqui, ó, K1 U mais K2V. Veja que está ficando claro porque são necessárias duas retas para formar um plano, logo dois vetores também, tá? Essa aqui, ó, é chamada equação vetorial do plano. Vamos desenhar para que vai ficar mais claro. Então, essa aqui é a equação vetorial do plano. Qual que é o significado disso? Vamos representar aqui embaixo através de um esquema. O que eu tenho aqui? Ó? Vou fazer um plano qualquer. Vou chamar esse plano de π. E vamos esquematizar aqui, ó, o vetor U, o vetor V, volta aqui. Ora, essas duas retas derivadas desses vetores, lembra que eles são vetores diretores de reta. Eles estão unidos pelo ponto A. Ó. A partir do ponto A, eu somo o vetor U. Lembra disso? Temos uma equação da reta U mais a equação da reta V. E esse ponto A pertence ao plano. Então, o que é esse vetor AX? Ó? Esse vetor AX é eu somar esse A com um ponto X. Eu tenho vetor AX. X não ficou muito bom, né? Ora, esse vetor AX pode ser escrito como combinação linear dos vetores U e V, que é basicamente a definição de combinação linear. Então, o que nós temos aqui? Vamos substituir aqui em cima que esse AX, a combinação linear dele, é, na verdade, um plano π qualquer, de tal maneira que nós temos A mais K1 U, um vetor diretor, mais K2 V, outro vetor diretor, sendo U e V vetores diretores, só que no caso das retas que formam o plano. Seguindo nesse mesmo conceito, nós podemos definir x como x, y, z, como nós fizemos lá com a reta anteriormente, a como x1, y1, z1, e os vetores v, vamos chamar v de, vamos chamar aqui MNP, e o outro vetor nós vamos chamar de RST. Aqui nós estamos precisando de muitas letras, né? Então, a partir daqui, da definição que nós já fizemos lá, né, considerando esses vetores, vamos fazer a soma. Então, porque o x que nós consideramos, eu podia escrever assim, ó, π 2.x é igual, porque também representa um ponto em relação aos vetores, né? Então, escrevendo dessa forma, o que nós vamos ter aqui? X, y, z vai ser igual a x1 mais, observa lá, K1M mais K2R. Observa isso. Nós fizemos a soma da combinação linear ali de cima. Então aqui nós vamos ter y1 mais K1N mais K2S.
mais Z1, aqui é vírgula, não mais, Z1 mais P, K2P, né? Vou colocar assim, K1P quer dizer, K1P mais K2T. Então, nós temos agora a igualdade, e por essa igualdade, nós criamos a equação chamada de equações paramétricas do plano, isolando x, y, z. Só que ao invés de ser com um vetor diretor, são com dois vetores diretores. Então, o sistema de equações paramétricas vai ser dado, então, por x vai ser igual a quê? Lá, nós vimos x1, descer um pouco, fica mais fácil, mais K1M, mais K2R. Y vai ser igual a y1 mais K1N mais K2S. E Z vai ser igual a Z1 mais K1P mais K2T. Sistema de equações paramétricas. Só que aí nós não vamos ter como isolar só o K1 ou o K2 para chegar a uma outra equação. Então, as equações simétricas do plano, ela não faz sentido ela nascer, né? Uma equação simétrica. Então, a partir daí, agora, nós vamos ter um pouquinho mais de, vamos dizer assim, de trabalho em relação ao que nós vamos fazer. Nós vamos escrever a equação geral do plano, não uma simétrica. E a equação geral do plano a partir desse raciocínio que nós fizemos. Tá? Então, aqui para baixo, vamos começar o raciocínio para a equação geral do plano. Ó, condição. Como, de novo, o V e AX são paralelos ao plano, como nós vimos lá em cima, no caso ao plano π, nós podemos usar artifícios matemáticos. Eu vou colocar aqui, eles são LD, os três são LD ao plano. Eu estou repetindo isso para você não confundir LD só entre retas ou só entre vetores. Eles são LD ao plano, ou seja, paralelos ao plano. Tá? Isso é fundamental. Então, o que nós fazemos? Voltamos ao conceito de determinante. O que nós vamos pegar? Nós vamos separar as partes x, y, z e verificar se eles são igual a zero. Porque sendo LD, o sistema tem que ser igual a zero. Então eu tenho, por exemplo, ó, o ponto x menos x1. Quem que é isso? Esse é o x de AX. Eu tenho o ponto M do vetor diretor V, U, né? E tenho o R do vetor diretor V. Aí eu tenho y menos y1 seguindo a ordem ns e tenho z menos z1, que é o AX, né? Aqui o vetor U e aqui o vetor V, T, né? Então, o que nós temos aqui, ó, é que nós vamos calcular o determinante desse
desses vetores, tá? Então isso aqui é o determinante de x, y, z desses vetores. Eu já vou direto, porque o determinante aqui, nós vamos ter como consequência a multiplicação, né? X menos x1 vezes n vezes t, e depois nós vamos separar em função de x. Eu já fiz isso. Isso é trabalhoso, imagina fazer isso agora. Então não dá. Eu vou direto para o resultado que eu estou copiando aqui. Então eu vou ter esse aqui de x mais PR menos MT, mas se alguém estiver duvidando, coloca aí, né? Faz aí. Aqui. Mais, vou colocar tudo em função de mais, MS menos RN, mais SP menos NT. Eu esqueci de colocar o Y aqui, ó. Esqueci de colocar o Z aqui, perdão. Mas não acaba, né? A NT agora é de x1 mais MT menos PR de y1 mais RN, ou RN menos MS de Z1. Isso tudo é igual a zero, porque eles são LD, não é mesmo? Então, as variáveis aqui, ó, você observa que elas são as coordenadas dos vetores. As coordenadas x, y, z. Se você tiver dúvida em determinante e quiser treinar a conta, faz isso, né? Então, o que é feito? Isso aqui os livros trazem, né? Esse mesmo raciocínio que foi feito pela primeira vez até chegar a determinada forma. Então, a gente vai pegar NT, que é aqui em cima, olha o x lá em cima. NT menos SP vai ser chamado de A. Vou colocar aqui, ó. Isso aqui, ó, está sendo chamado de A. PR menos MT de B. MS menos RN de C. E o resto que sobrou, vou colocar aqui, o resto que sobrou é o x1, y1 e z1, né? Que é o SP menos NT, que é aquela linha de baixo, ali, x1, mais MT menos PR, y1, ou R de novo, dando problema, mais RN menos MS Z1, isso tudo foi chamado de D. Então isso aqui foi feito para simplificar as equações de forma a juntar todas as coordenadas, né? Veja que o x1, y1 e z1 é o ponto A lá da equação. Aí nesse caso nós podemos reescrever essa equação. E reescrever essa equação vai ficar mais simples. Por quê? Ó?
ela vai ficar pequenininha, e essa é a equação geral do plano. Essa equação geral do plano vai ser então o quê? A, que multiplica x, que a gente tem lá, mais b, que multiplica y, mais c, que multiplica z, mais d, que é aquilo tudo, e isso é igual a zero. Essa é a equação geral do plano. Veja que para chegar nela, nós tivemos que usar artifícios matemáticos e simplificações. Senão seria complicado, né? Ora, a partir disso, existem consequências matemáticas e dedutivas em função dessa equação, e logo a gente faz os exemplos, né? Mas as consequências são o seguinte, ó. Vamos pegar um. Se eu tenho um vetor U lá, paralelo, ó, estou falando de vetor. Lembra que o vetor, ele é diretor de uma reta, tá? Era paralelo ao plano π. Isso faz parte da equação que a gente está lá. O que nós temos em função disso? O vetor U paralelo ao plano π. Vamos esquematizar para ver isso. O que é ele paralelo ao plano π? Significa que ele pertence ao plano. Por exemplo, qualquer vetor aqui, eu vou colocar o vetor U. Vamos dizer que o vetor U está entre esse segmento de reta B, ou ele seja esse próprio segmento de reta B. Ó. Por que ele é paralelo? Porque ele está dentro desse plano. Então, todos os que estão dentro do plano são paralelos. Então, o vetor U paralelo ao plano π, então, nós podemos escrever U está contido em π. Olha, aqui nós vamos ter alguns problemas com alguns livros que eles colocam U pertence a π. É complicado, porque como U é formado por vários pontos, ele é um conjunto, e a relação entre conjuntos, ela contém está contido. Então, nós não seguimos o pertence. Tá, mas ele é um elemento do plano. Mas ele é um elemento que ao mesmo tempo é conjunto. Então, o correto é estar contido em π. Tá? Esse raciocínio aqui é fundamental. Tá? Então, se eu tiver, por exemplo, aqui, ó, essa condição de cima. Vamos colocar assim, dado B, ponto B está esquematizado lá, A mais U. Agora você lembra lá do começo dessa aula. Tá? O que significa isso? Isso significa, pela equação do plano, A é, vamos chamar de x1 mais m, que é o vetor MNP, tá? Vamos pegar dessa forma. Eu vou ter y1 mais n, vou aumentar esse y aqui, e z1 mais p. Então nós temos esse ponto aqui, essa soma de pontos que está aqui, que determina uma reta. Ora, se a gente tem isso, e nós formos trabalhar com a equação do plano, o que nós vamos ter? Nós vamos usar esse A mais U, que é a soma de um ponto mais um vetor, e colocar em função da equação do plano. Ó, se eu colocar isso em relação à equação do plano, basta lembrar que a equação do plano é A mais o x, só que no caso o x aqui é x1 mais m, mais b, lembra que o y vai ser, nesse caso, y1
mais N, mais C, que é Z1 mais P, e não pode esquecer do D. Isso tudo aqui é igual a zero se ele for paralelo. E é a condição de existência a esse paralelismo. Nós podemos agora fazer essa soma, e aí eu não vou fazer aqui, já fiz, para a aula ficar um pouco mais dinâmica. Nós vamos ter AM, pode ser feito aí, mais BN, mais CP, mais D. É o que sobrou. Olha, sobraram as coordenadas que nós já conhecemos. Ó. E isso tudo igual a zero. Dessa forma. Olha, como A, o ponto A, lembra do x1 lá? Agora sim, é o ponto A pertence a π, obrigatoriamente. Então, se ele pertence a π, a soma desses outros pontos aqui vai estar dentro da mesma reta. No caso, é direcionada pelo vetor diretor, o que nós usamos aqui. Olha, se isso é verdade, nós temos que basta ax1 mais by1 mais c1, mais z1, né? Igual a zero. O que isso indica? Paralelismo. Então, veja que o D sumiu, por isso a importância disso. Depois a gente vai ver uma aula, na próxima aula, a importância desse D não está aqui. Então, vamos colocar aqui, isso aqui eu vou até marcar, é uma propriedade que nós vamos tirar daqui, ó. Uma propriedade matemática. Então, U, de fato, é paralelo a π. Lembra da representação de paralelo. Se e somente se, tem um livro que está usando só e somente só, e eu vou falar que eu acho isso feio. Se e somente se, AM, olha, foi o que sobrou lá, mais BN, não pode esquecer isso, mais CP, mais D, igual a zero. É a condição de existência, tá? Então nós temos esses pontos aqui como base de referência para a consideração de um vetor paralelo ao plano. A melhor maneira de compreender isso é fazendo exemplos, né? Então vamos para o próximo exemplo. Eu acho que esse é o exemplo 3. Então nesse exemplo 3, vamos colocar aqui, ó, dados os pontos. Vou falar uma coisa para vocês, ó. O correto é ponto não tem igual, tá? Então o ponto A, por exemplo, é 2, 1, 0. Fechou aqui. B, igual é quando é vetor. Né? Tem livros que trazem isso de forma diferente também. Mas matematicamente, pela organização matemática, você não iguala o ponto, ele é uma coordenada, ele não é um número. O vetor é. Tá? E ponto C, 1, 0 e 2. 1, 0, 2. Obter as equações do plano. As equações, vou dar nome para ela, né? As equações vetorial, que nós achamos, né? Paramétricas, ou o sistema paramétrico.
Mais uma, né? De geral. Do plano. Tal que, isso é fundamental, né? A, B, C pertençam, são pontos, a π. O nosso plano vai chamar π. Vamos então para a solução disso. Nós já sabemos o que fazer, nós precisamos de dois vetores diretores. Esse aqui é o ponto A, então eu tenho um vetor, vamos dizer aqui, para B e para C. Podia colocar do outro lado, mas vamos fazer assim. Olha, esse aqui é um plano, que é o nosso plano π. Vamos ver se você entende. Para isso aqui ser vetor, para isso aqui ser vetor, diretor, eles têm uma reta. Mas esse vetor pode coincidir aqui, com AB e com o C, tanto faz. Mas de qualquer forma, eles serão os vetores diretores do plano. E A é o ponto da equação geral, da equação vetorial do plano, né? Então, primeira coisa a fazer aqui, é achar B. Obviamente que tanto faz ser BA. B menos A, isso vai ser o ponto B, que é 3 menos 1 e 1, menos o A, que é 2, 1 e 0. Então, eu vou ter 3 menos 2, 1, menos 1, menos 1, menos 2, 1 menos 0 dá 1. Então, esse aqui é o vetor diretor AB. O vetor diretor AC vai ser igual a C menos A. Então, C é 1, 0 e 2, menos A, que é 2, 1 e 0. Então, nós temos 1 menos 2 vai dar menos 1. 0 menos 1 vai dar menos 1. E 2 menos 0 vai dar 2. Então, esse é o vetor diretor AC. Ora, como nós podemos observar, temos aqui, AB, isso é importante, antes para não ter que fazer conta, AB e AC são não proporcionais. Logo, eles não são paralelos. Isso implica que AB é a representação, não paralelo a C. Então, eles podem ser vetores diretores do plano, senão não, tá? Pois são LI. A e B são LI, condição inicial do problema, quando nós começamos a aula, né? Então, eles podem ser vetores diretores. Isso é fundamental. Então, a partir daqui, nós já podemos representar aqui, a equação vetorial. A equação vetorial fica a mais simples, né? Vou colocar aqui π, 2 pontinhos, para facilitar para a próxima. X, y, z vai ser igual ao ponto A. Vou colocar aqui, depois a gente refaz aqui embaixo. A mais K1 AB, vou colocar AB, mais K2 AC. Poderia ser lambda 1, lambda 2, né? Então, daqui o plano π
é x, y, z igual a A. Quem é o ponto A? 2, 1 e 0, mais K1, que multiplica o vetor AB, que é 1, menos 2 e 1, mais K2, que multiplica o vetor AC, que é menos 1 e 2. Então, essa aqui é a equação vetorial do plano. 2, equação paramétrica. Ora, a equação paramétrica é isolar o valor de x em relação à conta da combinação linear, né? Então, x vai ser igual a 2 mais 1 vezes K1 mais, no caso vai ser menos 1 vezes K2, né? Y vai ser igual a 1 menos 2K1, aqui, ó, menos K2. Z vai ser igual a 0, então nós não temos esse primeiro valor, né? Aí nós temos K1 mais 2K2. Essa é a equação paramétrica. Para chegar à equação geral do plano, nós utilizamos determinante, né? Com os 3 pontos, com os 2 vetores e o ponto. Só que o vetor que a gente usa é o x menos a, né? Então aqui vai ser, ó, x menos 2, ó. O que sobra aqui do lado? Para a gente colocar aqui do lado, ó, y menos 1, que é do y, e o z é z, né? Nós não temos o número que vai diminuir de z aqui. O que sobra, então? O que nós vamos ter? O vetor diretor AB, 1, menos 2 e 1, e o vetor diretor AC, menos 1 e 2. Né? Então, o que foi feito nessa primeira parte aí? Nós pegamos o x menos o a, aqui em cima, vou escrever aqui, ó. X menos o a. Vai ser x, né? Tá ali, esse de baixo, vetor diretor AB. Esse aqui, vetor diretor AC. Aí agora é fazer contas. Eu já fiz. Então esse π aqui, ele vai ser igual a menos 3x menos 3y menos 3z mais 9, que é igual a 0. Como os vetores paralelos estão no mesmo plano, nós podemos colocar aqui, ó, menos x menos y menos z mais 3 igual a 0. Então essa é a equação. Esqueci de escrever aqui, né? Vou escrever aqui, ó. Essa é a equação geral do plano. Né? Resolvido o exercício, o exemplo. Vamos fazer um outro exemplo, que é um exemplo que exige um certo cuidado em relação à habilidade matemática que nós vamos fazer no 4 e no 5, tá? Então, olha só como que é esse aqui, ó. Obter a equação vetorial
do plano π, chamar todos os planos de π aqui, tá? π1, π2, π3, que possui o ponto A, no caso 2, 1 e menos 2, e é paralelo ao plano, vamos chamar de π1, tal que esse plano π1 ele é igual a, que foi dada a equação paramétrica dele, 3k1 mais 2k2, y menos 1 mais 2k1 mais k2, z é igual a menos k1. Então foi dado isso. E aí vai pedir para a gente calcular essa equação vetorial do plano. Mas não foi dado o plano, foi dado um plano paralelo. O que a gente sabe se tem um plano paralelo, ou tudo que é paralelo? Significa que os vetores diretores são os mesmos. Então, os vetores são paralelos. Os vetores diretores dos planos paralelos são paralelos. E a partir desse conceito de π, e π1 são paralelos. Então, se eles são paralelos, as coordenadas são proporcionais. E os k's, ou os lambdas, são proporcionais também. Então, daí que nós podemos tirar que o vetor u de π, ele é igual ao que nós temos ali, ó. Quem que é o k1? Olha lá, ó. 3, vou pegar aqui de outra cor, ó. 3, 2 e menos 1. Vou até colocar em vermelho, 3, 2 e menos 1. Vê que não é complicado. E quem que é outro vetor diretor? É o K2, olha lá. 2, 2, 1. E não tem o K2, então é 0. Esses são os vetores diretores. Ora, se eles são os vetores diretores, e nós já temos o plano A, vou colocar isso aqui em vermelho também, né? Então, ó, logo, π, vamos falar assim, 2 pontinhos, é igual a mais K1U mais K2V. Do jeito que está ali, a gente está resolvendo, porque são os mesmos. Poderia até, se for o caso, se você ficar incomodado, vamos fazer assim, ó, K3, K4. Então, π, x vai ser igual, quem é o ponto A? 2, 1, menos 2. Ele foi dado para a gente fazer aqui, né? Os vetores. K3. Quem que é o vetor diretor? 3, 2, menos 1. Mais K2. Não, para ficar na mesma linha, eu vou refazer isso. Vou fazer aqui, ó. π, x vai ser igual o A, que é 2, 1 e menos 2,
mais K3, que é U, que é 3, 2 e menos 1. Esse foi fácil, né? Como eu falei, a gente precisa saber passar de um para outro, né? E o vetor diretor V2, 1 e 0. Então esse aqui é o raciocínio com paralelismo, ok? Vamos para um outro exemplo, exemplo 5. Esse exemplo 5, esse aqui nós vamos usar argumentos matemáticos e conhecimentos de paralelismo, assim, em relação à equação geral do plano, para poder construir a solução desse exercício. Então, dado π, que é o vetor, ele vai ser x mais 2y menos 4z mais 5, que é igual a 0. Então, veja bem, essa situação é interessante aqui. A partir dele, obter as equações paramétricas ou conjunto de equações paramétricas de π. Então esse é o exemplo, tá? Vamos para a solução dele. Essa equação geral do plano, ela é trabalhosa porque ela nos deu, equação geral, se você está lembrado da demonstração, ela nos dá a soma dos dois vetores diretores lá, mais o ponto A, tudo numa coisa só, né? Então, nesse caso, ela é complicada de trabalhar. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos, para a equação paramétrica, nós temos que isolar o x, y, z. Então, vamos começar isolando o x. Ora, como a gente vai isolar o x, x vai ser igual a menos 2y mais 4z menos 5, que isolamos daqui, ó. Está igual a 0, né? Esse ponto é fundamental. Aí o que a gente vai fazer? Ó, lembra de organizarmos assim, ó, essa equação? É como se isso aqui fosse o K1 e esse aqui o K2. Ó. Lá da equação paramétrica. Então, nós usamos esse raciocínio para colocar, então, y vai ser igual a quem? Né? Nós vamos chamar K1 de y, então ele vai ser igual a menos K1, porque K1 vai ser igual a menos 2 e ele é menos 2y, então ele vai ser igual a K1, não menos K1. E K2 vai ser igual a 4. Z vai ser igual a K2. Compreende? Nós chamamos isso apenas. E aí, nós temos uma equação paramétrica, ela é verdadeira, mas ela só pode existir considerando que nós temos, fazendo parte dessa reta, das duas retas, fazendo parte do mesmo plano. Então, a resposta é essa, só que nós usamos esse artifício em chamar K1 de menos 2, então y é igual a quê? A K1, ao próprio K1, que está representado aqui. Ó. Basta você vir aqui em cima, vamos mostrar para você. Ó. Olha que interessante. Ó, quem que é o vetor associado ao K1? Tá vendo? É o 3, que está aqui. Então aqui eu dei para ele o próprio valor do vetor, certo?
Então, esse 3 aqui, ó, por exemplo, que é o próprio valor dos vetores, eu já chamo ele de y aqui para baixo. A equação vai funcionar, mas ela não vai me dar os vetores diretores de uma forma, em forma de x, y, z. Ele vai me dar somente em função dessa equação aqui, ó, que é de x. Poderia ter feito da mesma forma, isolando o y e assim por diante, os valores de K1 e K2 seriam diferentes. Tá? Isso acontece, é um artifício que nós utilizamos, e nesse caso aqui, sem demonstração. Nós terminamos a aula agora, depois a gente volta com interseção entre retas e planos para a segunda aula sobre